Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o assunto será de concordância verbal. Vamos lá, o que é a concordância verbal? Ocorre concordância verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito, tá? Essa é a regra geral de concordância verbal, quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito, tá bom? Então nós vamos ver aí um exemplo. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Nós temos aí uma oração porque a gente tem um verbo, né? Quem é o verbo? Gostava. A regra de concordância verbal diz que o verbo se flexiona para concordar com quem? Com o sujeito. Então, se eu tenho o verbo no singular, eu tenho que ter o meu sujeito também no singular. Então, gostava daquele seu jeito carinhoso, vou perguntar quem é que gostava? Resposta, eu tenho ele. Então, ele é o meu sujeito. Logo, se eu possuo sujeito singular, verbo também tem que ser singular, porque a regra geral diz que o verbo concorda com o sujeito. Agora, se eu jogo o meu sujeito para o plural, como é que o verbo vai ficar? No plural também. Então, eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Quem gostavam? Eles. Sujeito plural, verbo no plural. Regra geral de concordância verbal, ok? Sujeito plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo no singular. Então, o verbo concorda com o sujeito. Casos de concordância verbal. Vamos lá. Primeiro dos casos, nós temos aí o primeiro, que é o sujeito simples. O que acontece quando a gente tem o sujeito simples? O verbo vai concordar com o núcleo em número e pessoa, tá? Viu que tem sujeito simples? Vai concordar com o sujeito. Regra geral. Então vamos lá. Nós vamos ao cinema. Quem vamos? Nós. Então, se eu tenho sujeito plural, o verbo também está no plural, ok? Casos especiais. Quando que eu vou ter caso especial? Quando o meu sujeito for um coletivo, o verbo fica no singular. Então vamos lá. A multidão gritou pelo rádio. Então eu tenho ali sujeito, a multidão. Quando eu leio a multidão, eu tenho uma noção de que é mais de o quê? De uma pessoa, que são muitas pessoas. Mas a palavra em si está no singular, a multidão. Então o verbo vai concordar com aquilo que está escrito, não com aquilo que está transmitindo um significado, certo? Agora atenção, se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Aí vai depender com o que você vai querer concordar. Exemplo. No primeiro, ele disse o quê? A multidão gritou pelo rádio. Estou especificando que multidão é? Não. Se eu não especifico, mantenho o singular. No segundo caso, ele já especifica a multidão de fãs. Se eu especificar, eu posso optar por concordar com o primeiro elemento ou eu posso concordar com o segundo elemento. Ou seja, aqui eu faço uma concordância chamada de concordância atrativa. É com um elemento mais próximo ou com o que está mais distante. Aqui a concordância ela é opcional. Você pode dizer: a multidão de fãs gritou, a multidão de fãs gritaram. Aí fica a seu critério. Quando eu tiver coletivos partitivos, ou seja, expressões que denotam ideia de parte, metade de, maior parte, maioria de, etc. Nós temos inúmeras expressões partitivas. Então, quando nós tivermos essas expressões, o verbo vai ficar no singular ou vai para o plural. Vai depender se essa expressão estiver especificada ou não. Mesmo exemplo em cima. A maioria dos alunos foi à excursão. Se eu quiser manter esta oração na forma como está aqui, a maioria dos alunos foi, eu faço concordância com o termo a maioria.
Agora, se eu quiser concordar com os alunos, então eu vou dizer a maioria dos alunos foram à excursão. Então eu tenho aí uma concordância dupla. Eu posso concordar com um termo mais próximo ou com um elemento que está mais à frente. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Então vamos lá, ó. Vossa Alteza pediu silêncio. Então aqui, ó, quem pediu silêncio? Vossa Alteza. Sujeito singular, verbo no singular. Sempre manter a terceira terceira pessoa, porque eu estou me referindo a um pronome de tratamento. Então eu não posso usar a primeira nem segunda. Vossas Altezas pediram silêncio? Se o meu sujeito está no plural, o verbo também vai acompanhar, porque a gente viu que na regra geral o verbo concorda com o núcleo de sujeito. O sujeito é o pronome relativo que. Quando o sujeito for um pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome, ou seja, com aquele ao qual o pronome se refere, tá? Porque a gente vai só relembrar aqui, o pronome relativo é aquela classe de palavras que retoma o termo antecedente. Se ele retoma o antecedente, ele vai concordar com quem? Com o antecedente, com a palavra a qual ele se refere. Fui eu que derramei o café. Quem derramou? Eu. Então, o pronome que também vai fazer referência ao eu. Logo, o meu verbo vai concordar com o elemento eu também. Fomos nós que derramamos. Quem derramamos? Nós. Certo? Então, também, aí nós temos verbo concordando com o sujeito. O sujeito é o pronome relativo quem. Quando o sujeito for o pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Mesmo caso. Fui eu quem derramou o café. Quem derramou? Eu. Então, eu derramou o café, não é isso? Eu quem derramou. Fui eu quem derramei. Quem derramei fui eu. Ok? Então, eu posso fazer a concordância das duas formas. Fui eu quem derramou, fui eu quem derramei. Ambas estão corretas. Quando o sujeito for formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de. Quando nós tivermos essas expressões, o verbo poderá concordar com um pronome interrogativo ou indefinido ou com um pronome ou com os pronomes pessoais, nós ou vós. Então aqui, ó, quais de vós me punirão? Quem me punirão? Vós. Quais de vós me punireis? Vós punireis. Então eu posso concordar tanto com o pronome, certo? Quanto com outro pronome pessoal do caso reto, que é o vós. Então, estejam atentos a isso. Dicas. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Então vamos lá. Qual de vós punirá? Punirá quem? Qual? Então, se o meu pronome está no singular, o meu verbo vai concordar também pessoa e número. Ou seja, vou permanecer com o meu verbo no singular. O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Quando o sujeito for formado por esses nomes que só aparecem no plural, se o sujeito não vier precedido de artigo, ou seja, se o sujeito não vier com determinante, o verbo permanece no singular. Então, se eu não especificar, singular. Se eu especifico, aí ele vai concordar com quem? Com o artigo. Então, vamos lá. Estados Unidos é uma nação poderosa. Tem artigo aqui? Não, se não tem artigo, o verbo fica no singular. Ele não vai concordar. Agora, quando eu tenho um artigo, olha aqui, ó, os Estados Unidos, o meu verbo vai concordar com quem? Com o artigo. Então, os Estados Unidos são a maior potência mundial.
Então, quando tiver nomes, eu tenho que verificar se existe o artigo. Se existir artigo, concorda com o artigo. Se não existir artigo, mantém na terceira pessoa do singular. Quando o sujeito for formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, o verbo concordará com o numeral. Então, eu tenho ali, mais de um aluno não compareceu. Um é o quê? Singular. Se um é singular, o verbo fica no singular também. Mais de 5 alunos não compareceram. 5 é o quê? Plural. Se 5 é plural, o verbo vai para o plural. Então, vai ficar mais de 5 alunos não compareceram à aula. O sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte. O verbo poderá ser usado no singular, concordância lógica, você vai concordar com essas palavras, ou no plural, concordância atrativa, que foi o que eu falei com vocês. Quando eu tenho essas expressões partitivas, a maioria de seguidas de elementos especificadores. Olha aí, o que seriam esses elementos especificadores? Os elementos especificadores seriam esses daqui, ó. A maioria dos candidatos. Então, eu posso fazer a concordância com o termo a maioria, certo? Ou eu posso fazer simplesmente a concordância com o elemento dos candidatos, certo? Eu posso fazer a dupla concordância. Eu posso falar a maioria dos candidatos desistiu ou a maioria dos candidatos desistiram. Aí eu faço concordância lógica ou atrativa. É opcional. Se o sujeito tiver por núcleo a palavra gente, no sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural se este vier afastado do substantivo. Exemplo: a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Quem é que permanece? A gente, ou seja, a pessoa, a população da cidade. Ok? Agora vamos lá. A gente da cidade, temendo a violência, permanecem em casa. Então eu posso fazer das duas formas. Quem permanece? As pessoas, a população. Tudo bem? Então, mas aqui a gente está trabalhando com a palavra gente. Se a palavra gente vier perto de um, no caso, né, vier afastada, vier longe de um substantivo, eu faço concordância em singular e em plural. Tanto faz, tem a dupla concordância. Vamos lá, sujeito composto. O que é o sujeito composto? É quando eu tenho dois núcleos, não é isso? Ou seja, duas palavras que são importantes. Quando o sujeito for composto, o verbo vai para o plural, certo? João e Maria foram passear no bosque. Quem é o verbo? Foram. Quem é que foram? João e Maria. Por que o verbo ficou no plural? Porque o meu sujeito ele é composto. Eu tenho quantos núcleos? 2. Quais são eles? João, Maria. Se eu tenho 2 núcleos, o meu verbo vai concordar com quem? Com os 2. Ok? Casos especiais. Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade, primeira, segunda e terceira. Então, a gente vai estar sempre atento a quem? Aos núcleos, tá? O meu verbo vai ficar no plural a partir do quê? Da segunda pessoa. Primeira pessoa é singular. Segunda para lá já é o quê? Plural. Não é isso? Nós temos primeira pessoa do singular, segunda e terceira. Plural, primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? Corrigindo aí, então, a besteira que eu disse. Exemplo. Eu e ele nos tornaremos amigos. Então, eu tenho eu, ele e o quê? Nós. Quem nos tornaremos?
Nós, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa de nós? Nós é o quê? A primeira pessoa do plural. Viu como é que dá para substituir? Tu e ele vos tornareis amigos. Então eu tenho tu, ele, vos. Segunda pessoa do plural. Corresponde a quem? Vós. Tudo bem? Então a gente vai ter que ficar atento a esses tipos de pronomes, tá? Atenção, no caso acima também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa, tá? Tu e ele se tornarão amigos, tá? Então eu posso fazer concordância terceira pessoa também, embora seja pouco usual. Se o sujeito estiver posposto, o que significa posposto? É o sujeito estar depois do verbo. Se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Então, olha só. Irei eu e minhas amigas. Quem irei? Eu. Aí eu concordo com quem? Com eu. Tá? Se eu quisesse concordar com os dois, eu ia fazer o quê? Iremos. Tá? Mas eu posso permanecer apenas no irei ali. Eu faço concordância com o item, com o elemento mais próximo. Tudo bem? Vamos lá. Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por E. Quando isso acontecer, o verbo concordará com os dois núcleos. Então, olha ali. A jovem e a sua amiga seguiram. Quem seguiram? A jovem e a sua amiga. Tá? Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito vai concordar com os dois núcleos. Logo, ele vai para o quê? Para o plural. Atenção! Se o sujeito estiver posposto, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Seguiria a pé a jovem e a sua amiga. Vamos lá. Se eu faço esse tipo de concordância, eu mudo o sentido, certo? Seguiria a pé a jovem. Quem estava seguindo a pé? Somente a jovem. A amiga estava? Não. Então eu tenho que tomar esse devido cuidado, tá? De acordo, às vezes, com o tipo de concordância que a gente escolhe fazer, às vezes a gente acarreta mudança de sentido, tá? Então é preciso estar atento. Os núcleos do sujeito, quando forem sinônimos ou quase e estiverem no singular, o verbo poderá ficar no plural, fazendo a concordância lógica, ou no singular, fazendo a atrativa. Então vamos lá. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Não ajudavam a quem? Não ajudavam a ele, não é isso? O que não ajudavam? A angústia e a ansiedade. Ou eu concordo com os dois elementos, ou eu faço a concordância apenas com quem? Com o elemento mais próximo. A angústia e a ansiedade não o ajudava. Ajudava quem? Ele. Não ajudava ele, só que a gente não pode usar o ele ali, porque nós já vimos isso na aula de pronomes, não é? Que os pronomes pessoais do caso reto não servem como objetos. Por isso que eles não podem aparecer. Por isso que eu não posso falar vou ajudar ela, amo ela. Isso não existe, tá? Eu a amo, eu a ajudo. Ok? Quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos eles ou apenas com o mais próximo. Então vamos lá. Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. O que bastavam? Um olhar, um gesto, uma palavra. Uma palavra, um gesto, um olhar bastava. O que bastava? Somente o quê? O olhar. Tudo bem? Aqui tudo isso bastava. Aqui já mudou. Apenas o quê? O olhar bastava. Então é isso que eu falo para vocês. Tem que tomar cuidado na hora de fazer as construções sintáticas, porque às vezes você fazendo uma pequena alteração muda o sentido,
tá? Letra E. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo ou ninguém, o verbo concordará com o aposto resumidor. Essas palavras são chamadas de aposto resumitivo. O que é o aposto resumitivo? É aquela palavra, aposto é aquela palavra que ele explica um outro termo. Por exemplo, se eu falasse, fui ao mercado, comprei laranja, pera, maçã, banana, melão. Tudo estava caro. Tudo o quê? Maçã, laranja, pera. Ou seja, eu faço um resumo para retomar aquilo tudo que já foi dito. Então, a essas palavras eu vou dar o nome de aposto, tá? Então, quando eu tiver sujeitos resumidos por isso, por essas palavras, tá? O verbo vai concordar com essa palavra, ok? Então vamos lá. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Nada o quê? Os pedidos, as súplicas e o desespero. Só que o que não o comoveu? Nada. Então tá vendo? Olha só. O nada retomou todos os outros termos. Ele explicou os termos o quê? Antecedentes. Só que a concordância ela foi feita com quem? Com o próprio termo nada. Ok? Então, quando nós tivermos apostos resumitivos, eu vou concordar com o aposto. Então, vamos lá, letra F. Quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, nenhum nem outro, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Um e outro já veio. Quem já veio? Um e outro. Ou um e outro já vieram, concordando com os dois. Tá? Aí é opcional do falante. Letra G. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo irá para o singular quando a ideia for de exclusão e para o plural quando for de quê? De inclusão. Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Um dos dois vai ganhar, ou Pedro ou Antônio. Somente vai ter o quê? Um ganhador. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. O que são nocivas? A poluição sonora ou o que? Do ar. Então eu estou incluindo, eu estou adicionando os termos. Então aqui eu tenho mais de quê? De um termo. Eu tenho uma inclusão. Aqui não, aqui eu tenho exclusão, é menos um. Ou seja, somente um vai vencer, somente um vai ganhar. No de baixo não. Os dois estão em mesma o quê? Proporção. A poluição sonora e a do ar, as duas juntas são nocivas ao homem. Ok? H. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas, tanto, como, assim como, não só, mas também, o que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja aceitável se os núcleos estiverem no singular. Então vamos lá. Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Então vamos lá. Quem perderam? Os dois, Erundina e Collor. Tanto Erundina quanto Collor perdeu. Quem perdeu? Collor, tá? Então, assim, a gente pode concordar com os dois, eu posso concordar com um só. Outros casos. Partícula C. Essa partícula C é aquela partícula que a gente viu lá nas primeiras aulas, que é chamada de PA, que é a nossa partícula apassivadora, indica que a oração está na voz passiva, tá? E é só lembrar daquilo que eu sempre falei para vocês. Se há PA, não há o quê? OD. Por que não há OD? Porque o objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, o meu verbo ele vai concordar com quem? Com o sujeito. Então, vamos ver de novo aí. Partícula passivadora, o verbo concordará com o sujeito passivo.
Vende-se carro, carro é vendido, então o verbo vai concordar. Vendem-se carros, carros são vendidos. Então o verbo também vai variar, ok? Mesma coisa se eu falasse aluga-se casa. Casa no singular, aluga no singular. Agora se eu falo casas, alugam-se casas. Então o verbo também vai variar, o verbo vai mudar. B. Índice de indeterminação do sujeito. O verbo transitivo indireto ficará obrigatoriamente no singular. Então, se eu tiver um índice de indeterminação do sujeito, obrigatoriamente o meu verbo terá de ficar no singular. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Exemplos. Precisa-se de secretárias. Eu não posso fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. De secretárias são precisados? Não, isso não existe. Até porque a gente tem o que ali? Um pronome, uma preposição, perdão. Se eu tenho preposição, esse termo aqui que é objeto jamais pode ser o quê? Sujeito. Porque termo preposicionado não se inicia, com termo preposicionado não se inicia o quê? Estrutura sintática de sujeito. Então, precisa-se de secretárias, verbo obrigatoriamente no singular. Confia-se em pessoas honestas. Então, ali eu tenho preposição novamente. Obrigatoriamente, o meu verbo vai ficar no singular, terceira pessoa. Ok? Verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não apresentam o quê? Pessoa. São aqueles que não têm sujeito. Portanto, por não terem sujeito, ficarão sempre na terceira pessoa do quê? Do singular. Exemplos. Havia sérios problemas na cidade. E aí, o que havia? Sérios problemas. Objeto direto, não é isso? Tem sujeito? Não. Se não tem sujeito, permanece no singular. Mesma coisa ali. Fazia 15 anos. Fazer, indicando tempo, é oração sem sujeito. Então, o verbo também na terceira do singular. Então, todos os casos de oração sem sujeito, verbo na terceira do singular. Não posso variar. Não posso dizer faziam 15 anos, porque está errado. Verbo fazer, indicando tempo, terceira do singular. Dicas. Os verbos auxiliares deve e vai acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal, tá? Tem gente que confunde. O haver é impessoal, o existir não. Isso aqui é muito importante, tá? O verbo haver, ele é impessoal. Vou até colocar aqui, ó. Haver é impessoal. Existir não é impessoal. Então vamos lá. Existem sérios problemas. O que existe? Sérios problemas. Então, sérios problemas é o quê? Sujeito. Eu vou grifar aqui para vocês. Isso ali é o meu sujeito. Então, por que ele está no plural? Porque ele está concordando com problemas. Problemas está no plural, verbo no plural. Agora, devem existir sérios problemas na cidade. O que devem existir? Sérios problemas. Então, ele também vai concordar. Ok? Lógico que eu não vou concordar com os dois, porque na locução verbal, eu só faço o quê? A concordância com o primeiro elemento e a regência com o segundo. Tá? Verbos dar, bater e soar. Quando forem usados na indicação de horas, possuem sujeito. E com ele, né, com esse sujeito, vão concordar. Então, o relógio deu 2 horas. Quem deu? O relógio. Deram 2 horas. O que deram? 2 horas, concordando com o numeral. Deu 1 hora. Uma singular, verbo no singular. O sino da igreja bateu 5 badaladas. O que bateu? O sino. Bateram 5.
concordando com o numeral. Então, a gente vai estar sempre atento a isso. Soaram 10 badaladas. O que soaram? 10 badaladas. Então, aqui também eu tenho sujeito. Ok? Sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele sujeito que tem o quê? Uma oração dentro da sua estrutura, ou seja, que tem um verbo. Então, eu vou ter um verbo dentro do sujeito. Quando o sujeito é uma oração subordinada, se for uma oração subordinada, vocês vão ver mais lá na frente que ela vai ser chamada de oração subordinada subjetiva, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Então, olha só. Ainda falta dar os últimos retoques na pintura. Tá? Então, eu vou ter aqui o verbo concordando com a oração, com o sujeito oracional. Concordância com o infinitivo. O que é o infinitivo? É quando o verbo termina em AR, ER, IR ou OR. Primeira, segunda e terceira conjugação. Concordância com o infinitivo. Quando eu tiver infinitivo pessoal e sujeito expresso, não flexiono o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono, que é esse as ali que vocês estão vendo. Esperei as chegar. Eu não posso falar esperei as chegarem. Eu tenho que permanecer com esse verbo no infinitivo por conta do pronome oblíquo que você tem aí. Esperei as, que é equivalente ao que eu falei com vocês ao pronome elas. Eu não posso falar esperei elas, porque o pronome pessoal não pode assumir função de objeto. É facultativa a flexão do infinitivo se o sujeito não for representado por pronome átono e se o verbo da oração determinada pelo infinitivo for causativo. O que são verbos causativos? São aqueles verbos que você ordena alguma coisa. Mandar, deixar, fazer. Ou verbos sensitivos, que indicam os sentidos mesmo, de sensação. Ver, ouvir, sentir, tocar. Exemplos. Mandei sair os alunos. Eu posso fazer a dupla concordância. Mandei sair ou mandei saírem. Tanto faz. Flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de pronome átono e determinante de verbo não causativo nem sensitivo. Então, se eu não tiver esses verbos que eu acabei de falar para vocês, nem causativos nem sensitivos, a minha flexão é obrigatória. Então, esperei saírem todos. É a mesma coisa de esperei todos saírem. Concordo com a palavra todos. Infinitivo pessoal e sujeito oculto. Não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio. Passamos horas a comentar o filme. A comentar não é a mesma coisa de comentando? Então eu não posso flexionar, eu tenho que manter no infinitivo, mantenho o R no final. É facultativa a flexão do infinitivo quando seu sujeito for idêntico, ou seja, quando o sujeito for igual ao da oração principal. Então, se o sujeito for igual, a flexão ela é facultativa. Eu posso fazer essa flexão ou não, visto que o sujeito é o mesmo. Se o sujeito é o mesmo, o ideal é que você não flexione, mas você pode flexionar, caso queira. É opcional. Antes de tu responder, tu lerás o texto. Quem lerás? Tu. Mas eu posso falar o quê? Olha aqui, ó. Vou escrever aqui. Cadê o negócio? Eu posso dizer, antes de tu responder ou antes de tu responderes, tu lerás o texto. Ok? Tanto faz. Ou eu deixo singular responder ou responderes.
É facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e está indicado por algum termo do contexto. Então, vai ficar facultativa a flexão do infinitivo quando eu tiver sujeito diferente do sujeito da oração. Então, orações com sujeitos distintos, flexão facultativa. Ele nos deu o direito de contestar, eu posso manter no infinitivo, ou ele nos deu o direito de contestar-mos, concordando com o pronome lá na frente. É obrigatória a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e não está indicado por nenhum termo no contexto. Então, é obrigatório, tá? Não tem jeito. Se o sujeito for diferente do sujeito da oração principal e não estiver indicado por nenhum outro, obrigatoriamente tem que concordar. Não sei como saiu sem notarem o fato. Quando o infinitivo, pessoal, está em uma locução verbal, não se flexiona o infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal, quando em virtude da ordem dos termos da oração, sua ligação com o verbo auxiliar for nítida, tá? Então tem ali. Acabamos de fazer os exercícios. Locução verbal. Locução verbal. Aqui eu tenho verbo no infinitivo e eu faço a concordância sempre com quem? Com o primeiro verbo, tá? Então, acabamos. Quem acabamos? Nós. Ok? O segundo elemento mantém sempre no infinitivo. É facultativa a flexão do infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal, quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto. Então, se o meu verbo estiver afastado ou oculto, numa locução verbal, é óbvio, é facultativo. Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidar e reclamar. O que não devemos? Reclamar. Não é isso? Não devemos o quê? Duvidar e reclamar. Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidarmos e reclamarmos. Então aqui eu posso fazer uma dupla concordância também, tanto faz. Concordância com o verbo ser, para a gente fechar. Quando em predicados nominais o sujeito for representado por um dos pronomes, tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Exemplos. Tudo são flores. O que são flores? Tudo. Aquilo parecem ilusões. O que parecem? Aquilo. Dicas. Poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer enfatizá-lo. Tá? Aquilo é sonhos em vão. Opa, peraí que eu fiz uma coisa errada. Aquilo parecem ilusões. O que parecem? Ilusões, tá? Dicas. Poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer enfatizá-lo. Quando se quer enfatizar, eu vou concordar com quem? Com o meu sujeito. Então vamos lá. Aquilo é sonhos. O que é sonhos? Aquilo. Então quando eu quiser dar uma ênfase, eu vou fazer a concordância com o meu sujeito. Ok? Então, pessoal, para a gente não ficar muito extenso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e na próxima nós vamos dar continuidade a essa sequência de pronomes.